E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, aula sobre anelídeos, indivíduos do filo Annelida, beleza? Uma boa aula! Bom, galera, a ideia aqui é apresentar para vocês principalmente as características gerais com novidades evolutivas e já tratar da parte de fisiologia desse grupo. O grupo dos anelídeos, ou filo Annelida, né, apresenta essa denominação porque eles são indivíduos que apresentam corpo cilíndrico com segmentação. A segmentação ela vai ser uma novidade evolutiva muito importante aqui. No grupo anterior, o grupo dos moluscos, eu não tinha essa segmentação, essa forma de organização interna, né, do corpo do indivíduo, que agora começa aqui e segue, né, para os grupos à frente, tá? Quais são os principais representantes? Nós temos as minhocas, as nereidas, os sanguessugas, totalizando aí mais ou menos 15 mil espécies descritas, onde basicamente 65% dessas espécies são representados pelas nereidas ou o grupo das nereidas, que recebe o nome de poliquetos, tá? As minhocas são um grupo menos expressivo, só que são os indivíduos que apresentam o maior porte e aquele utilizado como padrão para análise, né, das principais características fisiológicas e anatômicas desse grupo, tá? O grupo das minhocas faz parte dos oligoquetos e o grupo dos sanguessugas faz parte dos aquetos. Basicamente, a classificação dentro dos anelídeos ela é norteada por duas características. A presença do clitelo, aí existe um grupo chamado clitelata, onde eu encontro as minhocas e as sanguessugas. Os poliquetos não apresentam o clitelo. E a segunda característica é a presença de cerdas. Cerdas são estruturas quitinosas que vão auxiliar muito no processo de locomoção. Então as minhocas têm poucas cerdas, por isso que o nome é oligoquetos. Quetos aqui, oligoqueta, né? Ele faz uma referência a cerda poucas. Os poliquetos têm uma grande quantidade de cerdas e as sanguessugas, os aquetos, têm uma pequena quantidade. Na verdade não tem cerdas, tá? Tem ausência de cerdas, tem até uma particularidade em relação à forma de locomoção, beleza? Quando a gente fala em termos de habitats, né, de ambientes em que esses indivíduos ocupam, prioritariamente nós vamos encontrar em ambientes aquáticos, né, os poliquetos praticamente apenas em ambiente de água salgada, né, o mar, e os sanguessugas em ambientes de água doce. As minhocas elas já vão explorar ambientes terrestres úmidos. E aí, em termos de características gerais do grupo, começamos pelos triblásticos, né, que surge lá nos plateumintos, a presença de 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. São protostômios, ou seja, quanto à origem do blastóporo, né, lá no desenvolvimento embrionário, surge inicialmente a boca durante esse desenvolvimento. Aí eu chamo eles de protostômios. São celomados verdadeiros, então eles apresentam a cavidade celômica e essa cavidade é totalmente revestida pela mesoderme. E a simetria bilateral, que também já é uma constância lá desde os plateumintos, né? Então aqui característico nesse indivíduo. E eu ressaltei, né, a parte da segmentação ou metamerização, que vai dar essa aparência, né, formação aqui de anéisinhos, né, na estrutura corporal de um anelídeo. E já pensando nessa estrutura, né, vamos analisar o corpo aqui de uma minhoca, né? Então nessa extremidade eu tenho a representação da boca, na outra extremidade a representação do ânus, e isso é fácil de observar quando você acha o clitelo. O clitelo ele é um segmento meio diferenciado, meio perceptível, ele é mais largo e ele normalmente fica mais próximo da boca, tá? Então ele é bem evidente nas minhocas. Na sanguessuga você não consegue mais ou menos perceber a olho nu ali, meio distinguir, é meio difícil de observar, e nos poliquetos não tem, tá? Eu fiz essa representação aqui, ó, desses 3 desenhos aqui embaixo, cada um deles representando um grupo de sistemas
né, relacionados à fisiologia dentro, né, dos anelídeos, tá bom? Vamos analisar primeiro esse daqui e aí a gente já começa, tá? Nesse desenho aqui, eu quis representar o sistema digestório e o sistema circulatório. O sistema digestório, ele é do tipo completo. Ele é unidirecional. Ele tem boca e ele tem o ânus. E o tubo digestório, ele vai apresentar várias dilatações, compartimentos com funções específicas. Os hábitos alimentares, eles vão mudar dentro dos grupos, né? Mas como a gente utiliza uma minhoca como padrão, a minhoca, ela normalmente se alimenta de partículas, moléculas orgânicas que estão ali misturadas no solo, né, na terra. E aí esse alimento vai entrar pela boca, aí vai chegar na faringe, da faringe ele vai passar por um compartimento chamado de papo. O papo é um compartimento onde o alimento ele fica um tempinho ali e ele vai amolecer, então vão ter secreções de muco, ele vai umedecer, tá? Para facilitar o processo de digestão. Depois ele vai para a moela. Na moela eu tenho aqui uma estrutura musculosa, né, uma parede musculosa que tem a função de triturar o alimento, amassar o alimento. Porque tem que pensar que está entrando grãos de areia ali, né, no meio daquela terra. Então ele vai tentar facilitar o processo de quebra para ele conseguir absorver depois da digestão a molécula orgânica, tá? Aí na sequência eu não escrevi aqui, mas aqui começaria o intestino. O que eu posso ressaltar em relação ao intestino? O intestino ele apresenta um tipo de dobra chamada de tiflossole. A tiflossole é uma dobra do intestino, meio que um formato de U, que faz com que o alimento tenha mais contato com superfície, né? E aí ele possa ter maior absorção de nutrientes no processo, né, de digestão. Então tem diversas enzimas digestivas que vão ser secretadas, o processo de digestão vai acontecer, a absorção dos nutrientes, a região do intestino ela é muito vascularizada justamente para a obtenção desses nutrientes e aquilo que não for aproveitado vai sair lá nas fezes. Inclusive as fezes nós vamos comentar um pouquinho melhor numa outra aula sobre classificação, né, que tem uma importância econômica muito grande, beleza? Em relação ao sistema circulatório, o sistema ele é do tipo fechado. O tempo inteiro o fluido sanguíneo, né, o sangue, ele vai circular pelo interior de vasos. Existem uns compartimentos, umas dilatações na região da faringe. Então existe uma espécie ali de conjuntos de corações, mais ou menos 5 pares de corações que estão formando um anel ao redor da faringe, e eles têm uma comunicação com um vaso principal que passa na região dorsal e um vaso que passa na região ventral. Então esses corações eles têm capacidade de bombeamento, né? Então o sangue ele vai fazer com que ele tenha um sentido de circulação. Então o sangue ele vai circular pelo vaso dorsal, passa pelos corações e segue pelo vaso ventral. Entre o vaso dorsal e o vaso ventral eu tenho várias ramificações formando capilares, por onde vão facilitar as trocas gasosas, trocas de nutrientes, né, que estão ali vindo do processo de digestão ou que precisam ser eliminadas e assim por diante, tá? Eles apresentam a hemoglobina dentro do sangue, né, como pigmento respiratório, mas eles não têm hemácias, não formam as hemácias, tá? Na representação aqui, eu destaquei a cutícula. A cutícula é uma camada à base de quitina que é secretada pela epiderme, que ajuda a facilitar o processo de trocas gasosas. Então, para indivíduos que são terrestres, a respiração é do tipo cutânea. Para os indivíduos que são aquáticos, a respiração é do tipo branquial. Então, a pele ela é fina, né? A cutícula é fina, ela é delgada, ela tem muitas glândulas que produzem muco e isso facilita o processo de trocas gasosas e ela é bem vascularizada, beleza? Desse lado aqui, eu fiz a representação do sistema excretor, tá? Aqui a gente tem a excreção por metanefrídeos e aí a gente precisa destacar que existe mais ou menos um par de metanefrídeos a cada segmento corporal. Esses metanefrídeos já são estruturas bem elaboradas que têm a função de retirar da cavidade celômica, né, excretas nitrogenadas e eliminar para o meio externo.
Cada segmento apresenta uma cavidade celômica. E aí eu tenho duas aberturas em relação aos metanefrídeos. Ó, eu tenho o nefróstoma, que é uma abertura que está ligada à região da cavidade celômica. Eu tenho o nefridióporo, que é a abertura pela qual vai ter a eliminação do excreta nitrogenada. No geral, aqui a excreta é a amônia. Então, sistema excretor por metanefrídeos. Cada segmento ele é separado por um septo, tipo uma espécie de membrana, né, que isola cada um dos compartimentos. E naquela última imagem eu destaquei o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é do tipo ganglionar ventral. Então ele vai concentrar um par de gânglios cerebrais aqui na região da cabeça, e aí desse par de gânglios vão partir cordões nervosos pela região do ventre do indivíduo. Vou até destacar aqui, ó, que é um par, né? Para a pessoa não confundir. Então vão sair de cordões que vão passando segmento a segmento. Cada segmento ele vai formar um pequeno gânglio e ali vão ter ramificações, né, com nervos sensitivos, tá? Então ele vai passando pelo ventre do indivíduo, se espalhando por toda a extensão corporal. Eles possuem vários tipos de estruturas sensoriais, principalmente o grupo dos poliquetos. Tem tentáculos, tem olhos, tá? Tem receptores químicos, tem sensibilidade à luz, tá? Então eles têm uma espécie de fotorreceptor, e muitos desses indivíduos têm uma estrutura chamada de estatocisto, que serve para ajudar na parte de equilíbrio desses indivíduos na natureza. Então, para essa primeira aula, características gerais, novidades evolutivas e fisiologia, tá? Num segundo momento eu vou trabalhar a parte de classificação com reprodução e a importância ecológica de cada um dos representantes. Beleza, meus queridos? Aguarda um pouquinho. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Muito feliz por você estar me acompanhando, você que está assistindo às aulas, para você que está servindo esse material. Então, eu fico muito feliz. Então, se você não me conhecia, se você puder curtir o vídeo, se você puder me seguir, se inscrever no canal, tá? Se você puder compartilhar, eu vou ficar muito feliz mesmo, porque esse trabalho vai estar chegando cada vez mais longe, né, e acessando pessoas e tá ajudando de alguma forma, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode procurar aqui o meu Facebook, meu Instagram, lá eu posto materiais de forma regular e aí a gente pode ter um contato um pouco mais próximo, tá bom? Muito feliz por você estar aqui, bons estudos e fui!